Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão aprender como pintar paredes decorativas de forma prática e simples. Olá pessoal, eu sou Vanessa e vocês estão no canal Deco para Todos. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pintar paredes decorativas, coloridas, geométricas, paredes que delimitam espaços. Paredes curvas, que na verdade é a grande tendência desse ano e já vem acompanhando desde o ano passado, são paredes com várias curvas, com círculos. Então, às vezes você tem um espaço pequeno, mas você quer delimitar um espaço, reservar aquele espaço para um cantinho do café, reservar aquele espaço para uma área de jantar. Então, você pode fazer isso também sem precisar de paredes. Você pode fazer isso usando apenas tinta, pintura. E de forma bonita, de forma que deixe o teu ambiente aconchegante, interessante, moderno. Então, fica aí com a gente, porque o sexto passo, são 6 passos, na verdade, e o sexto passo é o mais interessante e o mais recompensador dessa pintura. O primeiro passo é você escolher qual é a parede que você pretende pintar. E essa parede pode ser qualquer uma, parede na sua casa, certo? Não precisa você pintar todas as paredes, como antigamente a gente escolhia uma tinta e pintava todas as paredes da casa numa cor só. E hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia a gente pode escolher de repente uma única parede e fazer uma pintura setorizada ou uma pintura diferenciada, uma pintura destaque ali naquele teu ambiente, que vai ficar muito mais interessante, muito mais moderno. Então o que é que você pode fazer? De repente na sala, aquela parede que assim que você abre a porta, é aquela parede que destaque, assim que você abre as visitas, ou você mesmo quando você entra na sua casa, você vê aquela primeira parede, pode ser aquela parede do aparador, pode ser aquela parede do hall de entrada, assim que a gente entra, principalmente. Precisa de um espaço para guardar o sapato, para guardar a máscara. Então a gente pode fazer uma parede pintada, diferenciada nesse espaço. No quarto a gente pode fazer na parte da cabeceira da cama, a gente pode fazer em qualquer espaço que a gente acha interessante para ter um destaque ali naquele ambiente. Então, no segundo passo agora, você vai escolher quais são as cores que você vai usar nessa parede, certo? Então, essas cores, é bom que você tenha uma ideia da paleta de cores da sua casa. Se você for escolher só uma única tinta, é um pouco mais fácil. Mas se você for escolher, por exemplo, 3 tintas, é bom que essas tintas, essas cores dessas tintas, ela meio que se repita no ambiente da sua casa para ter toda uma harmonia. Então, vamos supor que você escolhe, sei lá, laranja, um tonzinho de terracota e um rosa. É bom que pelo menos essas 3 cores que você escolheu, elas se repitam, seu ambiente, nas almofadas, na manta, nos objetos de decoração, porque senão vai ficar muito poluído o teu espaço. Então, assim, o ideal é você escolher 3 cores, que essas 3 cores conversem com o teu ambiente para ter uma ideia. Pronto, agora o terceiro passo é um dos mais desafiadores, na verdade. Que tipo de pintura você vai fazer? Nessa hora é bom você se inspirar um pouco na internet. Você vai lá no Pinterest, você vai lá no Google Imagens e você dá uma olhada em tipos de pinturas que existem por aí, que estão usando. Não precisa ser coisa de moda, porque a moda da sua casa é você quem faz. Não precisa, existem as tendências de todos os anos, e tendências que vão, que vêm. Mas assim, o ideal é que essas cores, que essa pintura que você vai fazer não seja relacionada à moda, seja algo que você goste, que você
se identifique. E outra, que você vai fazer aquilo ali hoje, mas daqui a algum tempo você vai cansar, você vai querer fazer outra pintura, então não vá muito com essa coisa de moda. Vá pelo que você gosta, realmente, certo? Então agora, o quarto passo é o passo que muita gente pula. Por quê? Porque é o passo de você desenhar no papel, em escala, o que você está pretendendo fazer. Vamos supor, você vai fazer numa parede de 2 metros por 2,5, né? Que é mais ou menos o pé direito da maioria das casas. Então você vai fazer né, numa parede desse tamanho. Então você coloca isso no papel, em escala. Se vocês tiverem dúvidas de como fazer esse desenho em escala, a gente tem um vídeo que eu tô colocando um link aí desse vídeo para vocês darem uma olhada, tá? Que ele está explicando bem direitinho a relação da escala do desenho para a parede, para o local que você vai realmente fazer a pintura. Então, assim, tem que fazer esse desenho, não é que tem que fazer, mas é interessante fazer esse desenho, porque você vai ter uma noção de como vai ficar os objetos daquela parede. De repente, se for a parede da televisão, você vai ter a noção de onde vai ficar a televisão em relação ao teu desenho, onde vai ficar os teus quadros que já tá ali naquela parede em relação àquele desenho, onde é que vai ficar o espelho da tua cama em relação àquele desenho. Então, assim, é bom você ter esse desenho para você ter uma noção. Eu sei que muita gente pula essa parte, mas é bem interessante a gente fazer. O quinto passo agora, finalmente, mão na massa, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Agora chegou o momento de pintar. Só que antes, para tudo, o que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai reproduzir o desenho que a gente fez no papel, na parede, certo? E aí, depois que a gente reproduzir esse desenho na parede, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fita crepe. Não precisa ser da grossa, pode ser da fina mesmo. Se tiver da grossa é melhor ainda, porque a gente ainda tem uma margem maior de erro. Então a gente vai passar a fita crepe ao redor de todo o desenho que a gente fez, protegendo a parte que a gente não quer que seja pintada, né? Protegendo toda aquela área. Inclusive, quando for passar a fita crepe, a gente tem que ter o cuidado de passar também no teto e no rodapé. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo do tipo da sua pintura, você vai vazar a tinta para onde você não quer, né? Que é para a parte do teto e para a parte do rodapé ou do chão. Então, feito isso, botou a fita crepe, começou a pintar, o que é importante a gente saber sobre a parte de pintura? Pintura, quando a gente for fazer, principalmente uma pintura decorativa, que a gente só vai pintar aquela areazinha, não vai pintar a parede inteira, ou aquela única parede, na hora que a gente estiver fazendo essa pintura, a gente começa logo pelos cantinhos, de repente com um pincel menor, com a trincha menor, e começa fazendo aquela pintura nos cantinhos para depois ir para a área maior, de repente com um rolo, justamente para não ter esse problema de erro mesmo, né? E a outra coisa que eu acho importante salientar aqui é com relação às tintas. Cada tinta vai ter um tipo de diluição diferente, então é importante você olhar o rótulo para ver qual é o quanto de água que você vai colocar para dissolver a sua tinta, ou se nem precisa de dissolver em água, né? Algumas tintas hoje existem que não precisa nem você diluir, você só abre a lata e começa a pintar. E também, outra coisa importante para observar no rótulo, quanto tempo a tinta demora para secar, porque o ideal, toda pintura, é você dar uma segunda demão de tinta. Porque às vezes a tinta é tão boa, você pintou a primeira demão, então ficou ótimo, maravilhoso, beleza. Só que depois que ela seca, algumas falhas vão aparecer. Então por isso é tão importante você fazer essa segunda demão, porque essa segunda demão vai fechar tudo, vai deixar perfeita a sua pintura. Então sempre fazer a segunda demão de tinta depois que a tinta secar. E dica bônus! Faltou a dica bônus! Então assim, às vezes você comprou aquela tinta e você não tá com muita certeza daquela tinta que você pintou em relação àquela parede que você vai fazer a pintura. Então uma dica é você passar uma mão pequena, um espaço pequeno, só para você ter uma ideia daquela pintura ali em relação à luz no teu ambiente. Porque a tinta pintada na parede é totalmente diferente
entre um ambiente e outro, entre a tinta que está na lata molhada e a tinta que está na parede seca. Em relação aos ambientes, a questão da luz que entra no ambiente, então muda bastante a cor. Então, já você não tem muita certeza se vai fazer aquela pintura ali naquela parede. Então, pinta um pedacinho se você tiver a tinta para depois tirar aquela cor, né? Porque também tem isso. Mas aí você vai e coloca aquela tinta ali para ver se a cor tá realmente de acordo, se é isso mesmo, beleza, gostei, vou fazer. E aí vai em frente. A outra dica importante, que todo mundo já sabe, mas sempre é bom repetir, é que na hora que a gente for fazer a pintura, é bom a gente estar com luvas, é bom de repente até uma máscara, né? Dependendo do tipo da tinta, é uma tinta mais forte, o cheiro forte, uma roupinha velha, né? Que possa sujar, que possa usar. Outra coisa, lembrei agora, quando for utilizar pincel, trincha, rolo, usar um que não esteja tão velho, porque acontece, quando a trincha ou o rolo tá muito velho, começa a saltar o fiapo na tua pintura, então às vezes estraga tudo, acaba com tudo, né? Você investiu tanto numa tinta, investiu em fazer todo o passo a passo direitinho, e aí você de repente tá usando uma trincha ou um rolo que não tá muito legal. Então isso aí pode estragar toda a tua pintura. O sexto passo, e a melhor parte, é a parte que você vai tirar a fita crepe da sua pintura. É a melhor parte da pintura, porque você vê que aquela fita crepe que você botou ali no início da sua pintura, você vai tirando, e ou sensação boa que você tem de ver que não passou a tinta pro resto da parede. Legal ver a finalização da parede, né, gente? Depois que você tira aquela fita, que você vê que a tinta não passou pro resto da parede, é uma felicidade. A verdade é essa, é uma verdadeira felicidade. Mas, se você ainda tiver alguma dúvida, né, sobre esse assunto ou sobre outros assuntos de decoração, você tiver sugestões, todas as sugestões que vocês colocarem aí embaixo nos comentários, vai entrar para a pauta de vídeos aí da gente, do Decor para Tudo. Gostou desse vídeo? Então se inscreve nesse canal e manda esse vídeo para aquela tua amiga que tá querendo dar um tapa no visual da casa dela. Manda esse vídeo para ela, gente. Compartilha. Beijo, tchau! Certo? Escolheu. Segundo passo. O segundo passo, eu não me lembro. Fica aí! Inclusive, o sexto passo é o mais recompensador desse canal. Sorry. Ou pro chão. Então, o ideal... A dica bônus é o seguinte, na hora que antes de você pintar, às vezes você não tá com muita certeza daquela cor que você comprou. Mas assim, não tem jeito, você vai usar aquela cor mesmo, no máximo você vai... Dica bônus! Tchau! Tchau! Tchau!